Como falamos na abertura deste culto, hoje nós damos continuidade à série Vida Plena, o Evangelho sem a Máscara da Religião. É o nosso 11º encontro de 13. Então, depois de hoje, restam mais 2 encontros para nós terminarmos toda a carta, o livro, a carta de Gálatas, verso por verso, como temos analisado. Temos analisado e exposto o livro inteiro aqui aos domingos e dando continuidade, nos aprofundando ainda mais nos trechos que nós lemos aqui e estudamos no domingo, nós nos aprofundamos nos nossos encontros de discipulado. Por exemplo, quem participou da escola dominical hoje, pela manhã, no discipulado do domingo, tem uma experiência muito interessante, porque a gente termina de se aprofundar num texto lá embaixo e aqui em cima a gente começa a continuação desse texto no próprio livro dos Gálatas. Meus amados irmãos, o tema principal do livro dos Gálatas é a liberdade que nós temos no Evangelho. Ainda antes de ler o texto-chave que nós vamos utilizar hoje, que está no capítulo 5, eu quero dizer para você que quando Paulo chega no capítulo 5, o apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, ele nos traz uma reflexão extremamente importante, especialmente diante de tudo que ele já tinha tratado nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Domingo passado nós terminamos o 4. Porque se uma mensagem ficou clara, mensagem do apóstolo, no caso nosso, de Deus para nós, é a seguinte mensagem: os cristãos não precisam temer nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação sobre os cristãos. E aí, meus amados irmãos, isso gera em nós, seres humanos, um pensamento. Já que eu não tenho que me preocupar com nenhuma condenação, eu posso viver a minha vida do jeito que eu bem entender ou quiser. Então, eu não sou de dar título dos Gálatas. Meus amados irmãos, o tema principal do livro dos Gálatas é a liberdade que nós temos no Evangelho. Ainda antes de ler o texto-chave que nós vamos utilizar hoje, que está no capítulo 5, eu quero dizer para você que quando Paulo chega no capítulo 5, o apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, ele nos traz uma reflexão extremamente importante, especialmente diante de tudo que ele já tinha tratado nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Domingo passado nós terminamos o 4. Porque se uma mensagem ficou clara, mensagem do apóstolo, no caso nosso, de Deus para nós, é a seguinte mensagem: os cristãos não precisam temer nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação sobre os cristãos. E aí, meus amados irmãos, isso gera em nós, seres humanos, um pensamento. Já que eu não tenho que me preocupar com nenhuma condenação, eu posso viver a minha vida do jeito que eu bem entender ou quiser. Então, eu não sou de dar título para a mensagem, para as minhas reflexões, mas se essa reflexão tivesse um título, tanto essa quanto a de domingo que vem, seria algo como o problema da liberdade. A liberdade nos traz um problema. E eu quero que você entenda algo exatamente já nessa abertura, que vai te ajudar a entender aí o mundo e a igreja que nós vivemos hoje. Exatamente porque essa liberdade que o Evangelho nos oferece não é uma liberdade para a gente viver do jeito que a gente bem entende, ou do jeito que a gente quer, que na história, principalmente na história recente da igreja, esse século e o século passado, mas vamos dizer ao longo dos séculos, as igrejas, em geral, sentiram a necessidade de
diminuir um pouco o impacto dessa mensagem de liberdade do Evangelho. Como que as igrejas fizeram isso? Quando perceberam que anunciando o Evangelho da Graça, as pessoas começaram nas igrejas a ter atitude do tipo, então nós somos livres, podemos viver como a gente quiser. A igreja começou então a anunciar uma mensagem com o intuito de fazer as pessoas pararem de viver como bem quisessem. E foi aí, isso é um processo de séculos, de décadas, que a igreja cristã mundial começou porque o ser humano ele é 880. E em geral a igreja começou a se tornar mais legalista, mais moralista, como em resposta a um evangelho da graça que tinha sido anunciado e uma atitude equivocada dos seus membros, começou a se pregar, não, mas não é bem assim, você, apesar de sermos livres, você tem que estar atento a isso, e o atento a isso virou obrigações legais. Paulo quer mostrar para nós em Gálatas que a liberdade do Evangelho nos liberta do medo da nossa condenação. Mas essa mesma liberdade nos leva a obedecer a Deus e não a nos satisfazer somente. Tendo isso em mente, eu quero que você preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer. Vou fazer a leitura na nova versão transformadora, de Gálatas 5, de 1 a 12. São só esses 12 versos que nós vamos refletir nessa manhã. Mais especificadamente, os primeiros 6 versos, que será o nosso foco. Os outros 6 complementam o que os primeiros 6 dizem. Também quero dizer para os irmãos que essa minha reflexão de hoje, ela está extremamente baseada num livro de Tim Keller que se chama Gálatas para você. Muitos dos pensamentos que eu vou apresentar aqui são reflexões baseadas nos pensamentos que o Tim Keller nos ajuda a refletir no livro de Gálatas. Mas o texto bíblico é o mais importante, claro, e é isso que ele nos diz. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Vai aparecer o verso 3 aí de novo, o que importa para a gente é a continuação, o 4. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, vocês foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Só uma observação ainda na leitura. Paulo não está falando da circuncisão literal. Paulo está falando, obviamente, de sentido figurado, de você se apegar à lei. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Verso 5, mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente, foi esse texto que nós lemos agora há pouco, receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Há pouco nós lemos esse verso 5 na versão A Mensagem. Agora nós acabamos de ler na nova versão transformadora. 5 e 6. Agora o 7. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim. Pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer
em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. E os 2 últimos versos que nós vamos analisar hoje. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, eu vou fazer a entonação certa agora, eu comecei com a entonação errada. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que eu continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Estes sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Forte, né? Vamos analisar esses versos. Vamos ter o nosso foco no verso 1, que diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. No caso desse verso número 1, eu acho mais importante nós voltarmos a algumas versões bíblicas mais tradicionais. Eu poderia apresentar tanto a Almeida corrigida quanto a Almeida atualizada, mas vai aparecer aí para você o verso 1 na versão NVI. Porque nesse caso aqui vai nos ajudar em alguns aspectos para nós entendermos. Talvez você saiba, você que está na igreja há algum tempo, de cor, este verso que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Leia comigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí ele continua assim, eu vou ler: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu fiz questão de trazer essas outras versões, embora toda a nossa exposição seja na NVT, por causa desse reforço da palavra liberdade que aparece nessas versões. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meus amados irmãos, o que o texto quer nos dizer é que o relacionamento do Evangelho com a liberdade é um relacionamento profundo. É uma liberdade profunda que nós temos em Cristo. Em outras palavras, a liberdade é não só o meio, mas o fim da vida cristã. Não existe autêntico evangelho sem liberdade. Por isso, Paulo ele enfatiza, no caso dele lá no grego, a gente está lendo em português, que foi para a liberdade que ele libertou. Parece uma redundância, é uma repetição e é proposital. Não existe evangelho. Na versão NVT que nós lemos há pouco diz: verdadeiramente nos libertou. Ou seja, tudo relacionado ao evangelho é liberdade. Agora, presta atenção. A liberdade que nós temos no evangelho pode se perder. Uau! Afirmação forte. Nós não perdemos a salvação, uma vez chamados até a eternidade. Mas mesmo chamados por Deus, nós podemos, é isso que Paulo está nos explicando, perder a liberdade que nós temos no Evangelho. E era isso que estava acontecendo com os Gálatas. Apesar do fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos o tempo todo para nós vivermos em conformidade com a nossa salvação. Nós devemos preservar o estilo de vida cristão e nos regozijarmos e termos alegria. No momento que você não faz essas 3 coisas que eu falei, você não vive de acordo com a salvação. No momento em que você não preserva o estilo de vida cristão,
e que você não tem alegria em viver assim, é exatamente o momento em que você perde a liberdade do Evangelho. E os Gálatas perderam essa liberdade. Paulo, no capítulo 4, já tinha falado, o Sandro pregou para vocês, a gente falou essa semana no discipulado, que olha, quando eu visitei vocês eu estava doente, vocês me trataram super bem, vocês eram alegres, agora cadê a alegria de vocês? Paulo percebeu pelas atitudes daqueles amados filhos dele, filhos na fé, que eles não estavam mais regozijando, que eles não tinham mais um estilo de vida cristão, que eles não estavam mais lembrando como que sucedeu a salvação deles, e isso estava levando eles à perdição, eles estavam se perdendo, eles estavam seguindo, eles estavam voltando a viver debaixo da lei. E por isso Paulo usa constantemente a expressão, vocês estavam se tornando novamente escravos, vivendo sob a escravidão, aparece aí no texto. Meus amados irmãos, não há como nós perdermos a salvação, mas é possível perdermos a liberdade. Nós somos escravos do medo, nós somos escravos da culpa, nós somos escravos de nunca conseguirmos agradar a Deus. Isso tudo nos escraviza, a única coisa que nos liberta disso é o Evangelho. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Agora, qual a atitude? Não para nós não perdermos a salvação, porque isso é impossível, mas para nós não perdermos a liberdade. O texto está bem claro aí. Portanto, o que diz? Permaneçam firmes. A ideia no texto original é exatamente essa. Permaneçam firmes. Só que a expressão usada ali no original, que pode até ser utilizada também no nosso contexto moderno, pós-moderno, era uma expressão de uso especialmente em situações militares. É a ideia do soldado. Você está numa guerra, permaneça firme, se mantenha alerta, seja forte, resista aos ataques, preserve a unidade do batalhão, da sua tropa. Permaneçam firmes, soldados. Se nós não agirmos, pensarmos e agirmos assim, nós vamos nos perder. E o texto ainda aparece a expressão, não se deixem submeter novamente a um jugo. Lembra quando nós explicamos, já aqui na igreja, o que significa jugo na Bíblia? Aquela ideia de uma canga, um pedaço de madeira, que se coloca no pescoço dos bois, no carro de boi. Quando Jesus fala, tome o meu jugo, é a gente entrar no jugo junto com ele, porque nós somos fracos, nós não conseguimos suportar as nossas cargas, então Jesus está falando, olha, eu sou um boi manso, você é um boi rebelde, entra no jugo comigo, porque comigo você consegue carregar as cargas da vida. Sem mim nada podeis fazer. Joia, a ideia de jugo aqui é o mesmo. Paulo está falando para eles, vocês eram livres. Vocês não estavam mais sobre jugo nenhum. E agora, vocês estão novamente se colocando num jugo de escravidão. A palavra novamente também deve chamar a nossa atenção aqui nesse texto. Porque nós já vimos no capítulo 4, Paulo explicando, e ele vai voltar a esse tema no capítulo 5, que Gálatas, vocês lembram que vocês eram pagãos? Que vocês adoravam falsos deuses? Lembrando que Gálatas está naquele contexto da Grécia antiga. Mitologia, deuses, rituais, incensos, roupas, cânticos. Muitos deuses. Esse é o contexto daqueles irmãos. E quando eles conhecem o Evangelho os liberta disso tudo. Paulo está dizendo o seguinte,
vocês viviam sobre o jugo da escravidão quando vocês adoravam a deuses pagãos, vocês eram pagãos. Agora vocês estão se colocando ao jugo novamente, não mais com relação aos deuses gregos, mas ao jugo da lei. Vocês estão acreditando nesses falsos mestres? Ou, vamos pensar em nós aqui, mesmo que não tenha um falso mestre, você está acreditando no que a sua mente está te dizendo, o seu coração está te dizendo, sei lá, seja o que for. De que você consegue de alguma forma cumprir a lei, de que você consegue de alguma forma agradar a Deus, de que você consegue participar desse teu relacionamento com Deus. Quando a gente vê o verso 2 a 6, isso tudo fica mais claro, mas eu não vou ler todos agora, nós já lemos. Quando Paulo começa a trazer então essa ideia da circuncisão, né? Verso 2, preste atenção. Essa expressão não foi minha, está aí no texto bíblico. Preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, ou seja, vocês conhecem a lei é importante, tem o seu valor, mas se você se colocar de novo debaixo da lei, você esquecer que você está livre em Cristo Jesus, se vocês tomarem a decisão de viver assim, saibam uma coisa, olha como é forte, o final do verso 2, Cristo de nada lhes servirá. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, você precisa tomar uma decisão hoje. Ninguém impõe o evangelho para alguém, enfia o evangelho goela abaixo de alguém. Nem naquele tempo, nem hoje. Nós anunciamos o evangelho. Paulo tinha anunciado o evangelho para aqueles irmãos. Tinha plantado aquelas igrejas da região da Galácia. E eles tinham entendido. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, se vocês vão seguir o coração de vocês, se vocês vão seguir esses falsos mestres, se vocês acham que precisam ser circuncidados novamente, porque para cumprir a lei tinha que ser circuncidado, é a ilustração que ele usa. Então é o seguinte, ou vocês têm que decidir, ou Cristo e com Cristo é livres, ou você vive debaixo da lei. Escolham. E meus amados irmãos, essa mensagem é muito viva, muito importante para a nossa igreja hoje. Nossa igreja do Jardim América, as outras IPBs de Santa Bárbara, as outras denominações de Santa Bárbara, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Porque se por um lado nós não temos falsos mestres, assim, pessoas infiltradas no nosso meio, tentando nos desvirtuar da verdade, nós temos valores e princípios no mundo que nós vivemos, que muitas vezes nos leva a essa ideia de que, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não, mas Deus, como será que Deus está pensando isso aqui na minha vida? Espera aí, deixa eu compensar aqui de alguma forma. Isso é viver debaixo da lei. Isso é como a maioria das pessoas sobre a face da terra pensa e vive. É como todas as religiões no mundo apresentam, são caminhos diferentes, mas todas elas apresentam caminhos. O evangelho não é religião. O evangelho é subversivo. O evangelho é o oposto disso tudo. Quando o evangelho parece religião, é porque ele é anunciado para uma igreja que está vivendo debaixo da lei, não entendeu a liberdade em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o que ele quer dizer de circuncidados, nas versões mais antigas, é aqui no verso 2, no verso 3, né? Todo aquele que deixa de ser circuncidado, é que vai aparecer expressões assim como a circuncisão e a incircuncisão. Paulo está querendo dizer a circuncisão é aquele moralismo religioso, a incircuncisão, o liberalismo, o secularismo. Tanto o liberalismo, eu não vou crer em nada, não vou viver debaixo da lei, não quero saber nada disso. Quanto o moralismo, não, eu tenho que cumprir toda a lei do jeitinho para eu ser aceito por Deus. Ambos levam à escravidão espiritual. E é muito curioso nós tocarmos nesse assunto. Claro que eu não tenho tempo de expor
muito sobre esse tema, mas no contexto político e cultural que o Brasil vive hoje. Pela primeira vez na nossa nação, a gente só via isso em outros países, nós temos uma polarização tão grande na sociedade entre liberais e moralistas. E às vezes nós somos tendenciosos, a gente acha que brasileiro gosta de tomar partido, né? Brasileiro é assim. Não, eu tenho que torcer para alguém, eu tenho que estar envolvido em algum grupo. E aí às vezes os cristãos falam, não, peraí, faz mais sentido então eu estar com os moralistas. Não, é claro, porque eles são a favor da família. Esses aqui não são a favor da família, então eu estou junto com esses. Meu amigo, tanto o moralismo quanto esse liberalismo, né, estão distantes do Evangelho. O Evangelho nos torna livres, porque o resultado, tanto do liberalismo quanto do moralismo, tanto da circuncisão quanto da incircuncisão, é o mesmo, te leva à ansiedade. Te leva a você carregar um fardo. Te leva a você sentir culpa. Porque, ou por um lado a sua vida está baseada no medo e na culpa, mais comum na vida do moralista. Ou está assolada pelo orgulho. Eu não tenho regras, eu vivo segundo as minhas regras. Ambos estão igualmente perdidos. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. E uma decisão é necessária tomar. Eu diria que essa decisão, todo discípulo de Jesus passa pela mesma decisão hoje. Ou você vai encontrar perdão e realização em Cristo, ou você vai voltar à obediência da lei. Você decide. Até tinha um programa antigo, né? Com esse nome. Por isso que no verso 2 aparece: Cristo de nada lhe servirá. É nesse sentido. E no verso 3, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Eu sou cristão. O que é ser cristão? Discípulo de Jesus. Quem que você segue? Jesus. Então você não segue a lei. A lei tem o seu papel, mas você não segue no sentido de ser circuncidado e fazer aquilo para ter a aprovação de Deus. É curioso, e eu quero apresentar o ponto do que Paulo quer dizer, o ponto do que é importante para nós aqui. No verso 4, diz que se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, ele fala, vocês tomem uma decisão, mas se vocês decidirem se tornarem justos, vocês serão separados de Cristo. E o conceito da graça do Evangelho vai passar longe de vocês. A palavra separados de Cristo é extremamente forte. E eu quero que você entenda em uma frase o que Deus está nos dizendo aqui. Não temos como nos apegar à graça se nós vivermos pelas obras. Pastor, o senhor fala todo domingo, todo discipulado, toda visita, todo aconselhamento, o senhor fala da graça, da graça. Eu entendo isso daí, pastor. Eu sei que você entende. Mas por que eu fico repetindo? Porque eu quero que você viva. Porque você é como eu. E eu sei que embora eu fale da graça, no meu dia a dia, vão vir pensamentos de eu agir segundo as minhas obras. Este é o ponto que Paulo está dizendo aqui. E só um parênteses teológico e acadêmico, né? Porque eu sei que a dona Brolha vai me perguntar depois, né, dona Brolha? Com todo carinho e amor eu falo isso, eu gosto das perguntas dela. Caíram para longe da graça não significa que o crente pode cair da graça. Quem nos explica isso melhor é o apóstolo João, em 1 João 2,19. Quando ele falando dessa situação de pessoas que estavam no nosso meio, mas se afastaram, ele fala, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, esse é o ponto. Os verdadeiros cristãos são salvos pela graça, e eles demonstram durante toda a vida confiar na graça.
pode existir pessoas que frequentam igrejas cristãs, igrejas que anunciam a graça, mas as pessoas não confiam na graça. É para esse grupo que Paulo está falando. Esses estão separados de Cristo e caíram para longe da graça. Porque percebam, os Gálatas já tinham ouvido a respeito do evangelho da graça, mas eles estavam tomando a decisão de viver segundo a lei. É a mesma situação hoje. Nós ouvimos sobre a graça, mas a gente pode querer viver segundo a lei. Quem cai da graça, conforme o texto nos apresenta aqui, é aquele que nunca confiou na graça de fato. Esse cai da graça. Entenderam? Agora, a decisão, meus amados irmãos, e eu quero que você preste bastante atenção nisso daqui. A decisão que a nossa salvação depende do nosso desempenho diário, em alguma medida, é uma negação da nossa parte, da nossa fé em Cristo Jesus. Eu vou dar alguns exemplos e tentar ser mais claro. No verso 5, mostra para a gente. Ele fala, mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente, atenção, receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Justificação pela fé, está aparecendo aqui. A fé, pela fé, a justiça que Deus nos prometeu. Em vez de nós nos lutarmos pela nossa justificação, algo que está fadado ao fracasso, Paulo encoraja os Gálatas e Deus está nos encorajando para nós apenas aguardarmos a justiça, a justificação que nos é prometida. Por isso que, pelo Espírito, isso é uma ação do Espírito Santo agindo em nós, nos dando essa consciência. Pelo Espírito, eu espero ansiosamente. Eu tenho esperança, em outras versões, na justificação pela fé. Eu tenho esperança porque Deus me prometeu. Mas perceba a diferença prática, meus amados irmãos. Nessa série, eu e o Sandro estamos nos esforçando para sermos bastante práticos, para não ficar estudos maçantes, com muita doutrina, muita teologia. Prático, tá? Como que eu devo pensar a respeito do meu desempenho com Deus? Eu devo esperar que Ele faça o que Ele prometeu. Agora, presta atenção. Na vida da maioria das pessoas, eu sou um deles, esperar é mais difícil que fazer. Eu sou impaciente. Quanto mais velho eu estou ficando, mais impaciente eu tenho ficado. Principalmente nas pequenas coisas da vida. Fila, trânsito, essas coisas assim. E meus amados irmãos, é um exercício ser paciente. E no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, grave o que eu vou te dizer. Nós não trabalhamos, nem lutamos diariamente para sermos mais amados por Deus. Isso é algo prometido e que nós só esperamos ansiosamente. Eu vou usar uma ilustração para tentar ser mais claro para as nossas vidas. Alguns anos atrás foi aprovada a lei da ficha limpa. E tem toda uma discussão, né? Só pode ser candidato, né, a um cargo de governo aqueles que têm ficha limpa. Aí eles estão tentando não aprovar isso, aprova, não aprova. Mas enfim, esse contexto de ficha limpa significa o candidato falar, olha, eu não tenho nenhum caso na justiça, nenhuma
suspeita, não tenho nada, eu sou ficha limpa. Pelo que nós aguardamos ou esperamos ansiosamente? Nós aguardamos e esperamos ansiosamente o dia em que Deus vai tornar a nossa ficha limpa. Se nós quisermos nos candidatar a alguma coisa, nós não podemos, porque a nossa ficha está suja. Somos condenados, não pela Lava Jato, mas pelo que aconteceu lá no Éden. Eu e você. Qual é a esperança cristã, então? E esperança é uma palavra importante, porque esperança na Bíblia não é só no sentido de espera, né? Alguns fazem essa associação com a palavra esperança. Não, a nossa esperança é que nós podemos viver hoje à luz da nossa glorificação futura. Eu sei que a minha ficha é um processo que começou na cruz e vai concluir na volta de Cristo, na glorificação. A minha ficha estará limpa. Então eu já posso viver hoje como se eu tivesse já glorificado, com a minha ficha limpa. Meus amados irmãos, nenhum outro ser humano, só o discípulo de Jesus, nenhum outro ser humano, ninguém no mundo secular, nenhuma outra religião é capaz de encarar o futuro dessa maneira. Não existe algo próximo do que o Evangelho nos oferece. Porque pessoas que não são religiosas, elas não fazem a menor ideia de onde elas estarão no futuro. E pessoas religiosas vivem ansiosas acerca de onde estarão. E não conseguem relaxar, não conseguem olhar para frente com entusiasmo. A certeza do nosso futuro está no Evangelho da graça. É isso que Paulo está querendo nos lembrar aqui. Mas nós que vivemos pelo Espírito, ele está querendo dizer, nós somos diferentes de todos os seres humanos. Nós esperamos, nós não fazemos acontecer. Nós esperamos ansiosamente receber, pela fé, a minha confiança em Cristo, a justiça que Deus nos prometeu. Quando nós entendermos isso, o nosso dia a dia vai ser especial. Nós somos tão amados e honrados por Deus hoje. Hoje, que dia é hoje do mês? 12, né? Hoje, dia 12 de novembro de 2017, nós somos tão amados e tão honrados por Deus quanto seremos na glória ao lado dele. Não há diferença. E eu não estou falando só de uma ideia intelectual. Isso é vívido. Como que a gente percebe isso? Atitude de coração. Meditação, reflexão, justificação, adoção, que foi falado no capítulo de número 4 de Gálatas, glorificação. Como diz o verso 5, o Espírito Santo faz tudo isso em nós. E aí, meus amados irmãos, o que nós temos que fazer? Lembra como eu abri esse culto? Falando das nossas memórias, dos milagres, de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos voltar a nossa mente para quem nós somos e o que nós temos em Cristo. Mas, gente, voltar a nossa mente com tanta frequência, todos os dias, se possível mais de uma vez por dia, de modo que o nosso coração sofra como que, nas palavras de Tim Keller, uma comoção. E aí quando o nosso coração estiver assim comovido pelo que Deus é, pelo que nós somos,
naturalmente os nossos comportamentos, eles serão ajustados a essa realidade maravilhosa. A falta disso no seio da igreja é o que tem matado a igreja nas últimas décadas. Porque o verso 6 diz assim: pois em Cristo não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa, ou em outras versões, que atua pelo amor. O que é interessante aqui é que Paulo está sendo muito claro. Nem a religião, nem a falta de religião vai resolver a nossa situação. Somente a fé em Cristo Jesus, somente o Evangelho. Como eu disse há pouco, nem 8 nem 80, que é a nossa tendência. Eu estou em pecado. Eu descobri que eu estou em pecado. Nossa, meu pecado é muito grave. Eu vou voltar para Deus. A sua primeira ideia é: então eu vou passar o resto da minha vida sem pecar, vou servir na igreja, vou ajudar os pobres. Você não entendeu o Evangelho. Se fosse para dizer para você prestar mais atenção em uma parte dessa reflexão, essa parte é agora. O meu bom desempenho espiritual não me acerta com Deus. Eu oro 4 horas por dia e leio a Bíblia 6 horas por dia. Meu bom desempenho espiritual não me acerta com Deus. Eu sou o melhor marido, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor profissional. Meu bom desempenho não me acerta com Deus. Nem meu desempenho ruim me torna mais perdido ou mais desesperado. Tudo, não importa se meu desempenho é altíssimo ou se meu desempenho é terrível. Tudo está tão perdido quanto antes. Quando um discípulo de Jesus ele tem sucesso em alguma coisa, aí você fala para você mesmo: puxa, eu fui bem sucedido nisso, hein? Isso deu certo. Faz um mês que eu fiz um plano de leitura bíblica, eu li. Faz um mês que eu me comprometi a falar um assunto difícil com a minha esposa, eu consegui. Quando o discípulo de Jesus tem um sucesso na sua vida, ele deve dizer algo mais ou menos assim: este sucesso alcançado não aumenta o amor de Cristo por mim. Seja sincero, eu e você, nós não pensamos assim quando acontece. Abra o seu coração aí diante de Deus. Quando a gente faz o que deve ser feito, no fundo, a gente acha ou quase que exige que Deus nos ame um pouquinho mais. Na verdade, o que a gente deve dizer quando nós somos bem-sucedidos é algo como: só devido ao amor de Deus por mim que isso aconteceu. Não o contrário. Agora vamos dar um exemplo oposto. Quando o discípulo de Jesus experimenta um fracasso na vida dele. Ele nunca deve pensar assim: se eu não tivesse fracassado desse jeito, Deus iria me amar mais e essas outras coisas na minha vida não teriam acontecido, coisas ruins. Não! Ele deve dizer: se não tivesse fracassado dessa maneira, eu não seria mais amado e aceito por Deus do que sou neste momento. Meu desempenho é irrelevante. Na verdade, Deus está sempre trabalhando para o meu bem. Romanos 8, 28. Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida, porque Ele me ama, não porque Ele não me ama.
Eu já estou partindo para a conclusão. O problema é que nas nossas vidas, nós somos ou da circuncisão ou da incircuncisão, o tempo todo. Circuncisão, moralistas, vamos cumprir a lei. Incircuncisão, vamos chutar o balde. Esse negócio não dá certo. Esse é o problema. Na nossa vida a gente vive assim. E aí, nós encontramos aqui no verso 6, dizendo que não há benefício algum em ser um ou outro, ser ou não da circuncisão. A palavra é forte. Não há benefício algum. Na versão Almeida, está assim, não vale coisa alguma. O que vale é a fé. E como essa fé atua, como essa fé é expressada? Pelo amor. Vou fazer uma pergunta para você, para te ajudar a entender o que Deus quer nos dizer aqui. Você gostaria de ser amigo íntimo do Neymar? Amigão do Neymar? Você gostaria de ser amigo do Tite? Você gostaria de ser amigo do prefeito Jorge Dória? Você gostaria de ser amigo do Lewis Hamilton, que deve estar correndo agora lá em Interlagos? Você chegar para o pessoal do seu trabalho, mostrar assim uma mensagem no WhatsApp, aqui ó, o Hamilton mandou essa mensagem aqui para mim hoje. Você gostaria de ser amigo do Temer, mas pensa no Temer assim, independente do que você pensa dele, você gostaria de ser amigo do presidente da República? A pergunta é, por que nos dá uma sensação boa em pensar em ser amigo dessas pessoas, ou outras que você admira? Porque a gente imagina que de alguma forma, se nós fôssemos amigos dessas pessoas, eles iriam nos proporcionar algo bom. Nem que fosse simplesmente dizer para os outros, eu sou amigo do Lewis Hamilton. Vou dar um exemplo mais forte agora, hein? Que eu vi que um monte de gente falou não aí. Você gostaria de ter sido, porque ele já faleceu, amigo do Ayrton Senna? Ah, aí todo mundo. Por quê? Por quê? Porque você ia falar, não, poxa, eu sou amigo do Ayrton aqui, ó. Ayrton, né? Ele nem é Ayrton para mim, ele é o Seninha, meu amigão, do peito. Você teria algum proveito, algum benefício para você, se você fosse amigo dessas pessoas? Vamos pensar em nós, a posição contrária do que eu estou falando. Nós não nos sentimos amados por alguém, a menos que sejamos amados pelo que nós somos e não pelo que nós podemos proporcionar. Qual é o grande problema dessas pessoas famosas? Muitas pessoas se aproximam deles e querem ser amigos, famosas e poderosas, né? Porque essas pessoas visualizam algo que o famoso ou poderoso pode proporcionar a elas. Mas, na verdade, o que essas pessoas querem é que pessoas se aproximam deles porque, de fato, o amem ou o amam. Quando nós pensávamos que as nossas obras nos salvariam, estávamos debaixo da lei. Quando nós pensávamos que as nossas obras nos salvaríamos, nós servíamos a Deus pelo que nós conseguiríamos obter dele. Deus, eu cumpro a tua lei, então você me ajuda e abençoa a minha vida. Se nós ainda estamos na igreja com esse pensamento, nós não entendemos o Evangelho até hoje. Mas quando nós enxergamos a graça e a beleza de Deus,
nós passamos a amá-lo pelo que ele é, não pelo que ele nos proporciona. O que é muito curioso, e é o Tim Keller que nos ajuda nessa reflexão, é quando a gente coloca isso numa perspectiva de Deus conosco. Cristo morreu em nosso favor, estou lendo, e nos valorizou não pelo que nós lhe podemos proporcionar. Fomos amados, não somos de proveito algum para Ele. Nós fomos amados por Deus pelo que nós somos. Deus, em algum momento na eternidade, falou: eu vou criar o Marcelo. Então, o Marcelo terá algumas características. Ele é cheio de problemas, mas eu vou dar uma esposa preciosa para ele. Ele é cheio de problemas, mas eu vou fazer ele torcer para um time que é campeão todo ano. Ele deu algumas características para o Marcelo. Mas não tinha nada no Marcelo que Deus pudesse falar assim: eu vou amá-lo porque se eu amá-lo eu vou ter algum proveito. Marcelo, ele vai me trazer um benefício se eu amá-lo. Se eu for amigo dele, se eu for pai dele, ele vai me trazer um benefício. Nenhum. É graça. E qual é a nossa resposta então? Por que nós servimos a Deus então? Nós servimos a Deus não pelo que Ele nos proporciona. E por que nós não servimos a Deus pelo que Ele nos proporciona? Porque tudo que Ele podia nos dar, Ele já nos deu. Já está garantido. Então eu sirvo a Deus pelo que Ele é. E pelo que Ele tem feito em nosso favor. Entenda uma coisa, amados irmãos. É isso também que me motiva a servir aos outros. Não pelo que os outros podem me proporcionar, mas pelo que são em si mesmos. E qual é o resumo de Jesus dos mandamentos? Ame a Deus, ame o próximo. Quando nas nossas vidas, o que eu vou falar agora é muito poderoso de forma prática para nós, tá? Porque é muito comum no nosso dia a dia. Quando no nosso dia a dia nós descobrimos que nós não estamos amando as pessoas, a Deus ou as pessoas, presta atenção. A solução não é buscar amar mais. Nossa, eu não estou amando tanto a Deus, né? Eu não estou amando tanto o meu próximo. Então eu vou me empenhar para amar mais ou amar melhor essas pessoas e Deus. O seu empenho deve ser simplesmente para você olhar para Cristo. Olhar para o Evangelho. Por isso que discípulos de Jesus fazem ou deveriam fazer disciplinas espirituais. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, pastor? Por que vocês recomendam, né? Não é obrigado. Recomendam ler a Bíblia todo dia. Porque faz parte da nossa religião, assim, porque Deus vai ficar feliz se eu ler a Bíblia todo dia? Isso é não entender o Evangelho. E é isso que Paulo está falando. Eu leio a Bíblia porque eu sei que eu vou me desviar, eu vou esquecer dessa verdade da graça do Evangelho, do que Deus fez. Ontem, o próprio Tim Keller postou no Twitter uma frase que era mais ou menos assim, numa tradução livre. Nós devíamos gastar menos tempo tentando interpretar a Bíblia. Ao invés disso, deveríamos nos aproximar dela para que ela nos interprete. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia vai me ajudar a me interpretar. Eu vou ver aqui a história de Davi e falar: caramba, eu sou igual a Davi. Na fase ruim. Deus nos interpreta por meio da sua palavra. Eu quero saber mais de Deus.
Eu não sou obrigado a saber mais de Deus. Quando nós descobrimos isso, isso se torna poderoso em nossas vidas. E como eu disse para vocês, os 6 primeiros versos era o que eu ia gastar bastante tempo, porque o dos 7 ao 12, vocês vão perceber que ele desenvolve esse raciocínio. Mostra aí para a gente, só para a gente concluir. Ele associa a nossa vida como uma corrida, né? Nós temos até um devocionário e a gente costuma dizer que a vida é uma jornada, é uma corrida. E Paulo diz assim, nós já lemos, eu não vou ler de novo. Paulo diz assim, vocês vinham correndo bem. Vocês estavam bem na corrida. Estava tudo certinho. O que aconteceu? Paulo está falando. Quem que impediu vocês de não reconhecerem mais a verdade? E aí a gente percebe 2 coisas aqui nas palavras de Paulo, do 7 ao 12. Urgência, vamos voltar para a corrida, vamos permanecer firmes. E ao mesmo tempo indignação. Talvez a expressão mais forte de indignação é a do verso 12, que nós lemos quando ele fala, eu desejo que, pode colocar lá, eu desejo que esses sujeitos que estão perturbando o entendimento que vocês têm do Evangelho, eles deveriam se castrar a si mesmos. Não preciso explicar o que isso significa, né? É curioso, John Stott diz assim, embora essa palavra pareça forte, né, para a gente, ele fala assim, eu arrisco me dizer que se estivéssemos tão preocupados com a igreja de Deus e com a palavra de Deus, quanto Paulo, também nós desejaríamos hoje que os falsos mestres desaparecessem da face da terra. Mas não, a gente liga a televisão, a gente liga o rádio, a gente vê lá falso mestre, a gente, né, a igreja é assim, o mundo é assim. Paulo não pensava assim. Por isso que Paulo usa essa palavra forte. Porque perturba, nos desvia da fé do autêntico Evangelho. Agora, preste atenção numa palavra final. A mensagem de Gálatas para nós, do capítulo 1 ao 12, é: não perca a liberdade do Evangelho. Não perca a liberdade do Evangelho. Não perca a liberdade do Evangelho. A partir dos versos 14, 15 e toda a continuação, Paulo vai nos trazer uma advertência. Não abuse da liberdade do Evangelho. E é esse não abuse da liberdade do Evangelho que nós vamos ver a semana que vem. Quando nós vamos entrar, então, no texto clássico de Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito. Nós vamos entender por que Paulo está falando desse fruto. Por que Paulo está falando dos desejos da carne. Qual é o contexto? Só estudando Gálatas como um todo, que você chega no fruto do Espírito e você fala, agora entendi. Então, de certa forma, ficaria muito estranho você ouvir essa primeira reflexão até o verso 12, sem ouvir a da semana que vem. Então, venha domingo, ouça a continuação para a gente fechar esse assunto. O que nós falamos hoje, não perca a liberdade do Evangelho. O que nós vamos falar a semana que vem, não abuse da liberdade do Evangelho.